Eu queria aqui começar lendo Romanos capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler o versículo 18 e 19, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Quem pode dizer amém? Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Nós precisamos entender que o homem, ele ainda que tenha sido criado perfeito e semelhante a Deus, ele perdeu essa condição no Éden. Quando Adão pecou, o homem foi contaminado. O homem foi contaminado pelo pecado, e a sua natureza foi corrompida por causa desse pecado. E aquele pecado foi o pecado da desobediência. Ele desobedeceu a uma ordem direta de Deus, que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Naquele momento, quando o homem que era a imagem e semelhança de Deus tomou daquele fruto e comeu, o pecado entrou no homem e a humanidade se corrompeu. Então, como a humanidade veio de Adão e Eva, todos os seres humanos, então, todos os seres humanos que nasciam, já nasciam debaixo da maldição do pecado. Todo ser humano, ele nasce pecador. Ainda que você possa pensar que uma criança, ela não nasce pecadora, mas nasce, porque ela já nasce com a natureza pecaminosa. Eu disse no encontro, na palavra que eu ministrei de libertação, que você não precisa ensinar nenhuma criança a morder e bater. Ela vai morder, ela vai bater, por causa da natureza que ela tem. Ela não é ensinada a morder ninguém, nem é ensinada a bater em ninguém, mas ela faz, por causa da natureza que está nela. Você precisa ensinar a beijar, você precisa ensinar a abraçar. Isso só mostra que todo ser humano, ele nasce com a natureza adâmica, com a natureza pecaminosa. Mas desde que o homem caiu no Éden, já existia um plano de Deus para resgatar o homem novamente. E é disso que eu quero falar. Deus, ele trabalhou para que o homem fosse resgatado, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas a justiça de Deus veio através de Cristo a todos os homens. Na verdade, a justiça, ela está disponível a todos os homens. Quando eu falo justiça, eu estou falando da justificação, é quando o Senhor nos torna justos. Mas essa justificação, ela não tem muito a ver com as nossas obras, ela não tem a ver com o seu caráter, mas ela tem a ver com a sua fé em Cristo. Amém? É quando você crê na obra redentora de Cristo, na obra da cruz, então você se torna justo. Então, a Bíblia diz que a justiça, olha o versículo 19, vamos voltar aqui para o verso 19, olha aqui, porque como pela desobediência de um só homem, aqui está falando muitos, mas na verdade são todos, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, isto é, Cristo, ok? Muitos se tornarão justos. A justiça de Deus está disponível para todos os homens, a salvação de Deus está disponível para todos os homens. É fato que nem todos vão se apropriar dessa salvação, porque ela é pela fé, amém? A salvação é pela graça, por meio da fé. Você tem que se apropriar da salvação, você tem que confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e crer no seu coração, porque não é somente confessar da boca para fora. Tem pessoas que confessam da boca para fora, que querem Jesus, que aceitam Jesus, mas elas não se rendem a Ele. A verdadeira salvação é quando você se entrega. A verdadeira salvação é rendição, é render-se, se entregar. O ponto é que tem pessoas que elas querem entregar a sua vida para Jesus, mas elas querem continuar no controle. Isso não é entrega, e nem é novo nascimento. Se você quer continuar tendo controle de tudo, é você, é uma escolha sua. Deus nos deu o poder de decidir. Eu posso escolher minhas decisões de acordo com os meus sentimentos, a minha alma, as minhas vontades, as minhas emoções, ou eu posso decidir viver por aquilo que Deus tem para mim, que está escrito na sua palavra, e que em muitos momentos eu vou ter que ignorar a minha vontade.
minhas emoções. Porque se eu sou alguém guiado pelas emoções, eu vou errar. É difícil uma pessoa que é muito emotiva, porque tudo para ela depende do sentimento. Mas o cristianismo depende da fé. Por isso, muitas vezes, nós vamos ter que contrariar o nosso próprio sentimento, a nossa própria vontade. E quando a Bíblia fala de carregar a cruz, ela não está falando de forma literal. Ela está falando de renunciar. Renúncia a quê? Renúncia ao pecado, renúncia ao mundo, renúncia à amizade do mundo, renúncia ao emprego que não é apropriado, renúncia a alguns sentimentos que vão contra a palavra de Deus. Vocês estão comigo aqui? Então, render-se, novo nascimento, é rendição, é entrega. Mas as pessoas dizem que estão em Cristo, mas elas não se rendem a Ele. Elas não se entregam, elas não entregam o coração de fato. Elas ainda querem estar no controle. Não é que você vai ser completamente anulado e Deus vai tomar todas as decisões por você. Mas uma vez que você é salvo, que você é de Cristo, você vai examinar as Escrituras para saber o que é melhor para você e para sua casa. Não significa que nunca mais terá erro. Terá. Mas quando nós nascemos de novo, isso significa que eu preciso me render à vontade de Deus. Amém? Isso é novo nascimento. Novo nascimento não é falar que eu aceito Jesus. Talvez você nem falou isso, mas você já se rendeu. Ok? Porque você creu no seu coração. E as suas atitudes do dia a dia mostram que você nasceu de novo. Por quê? Porque você tem frutos que nós podemos ver de novo nascimento. Quais frutos? O fruto do arrependimento, né? O fruto das boas ações também, porque isso faz parte do cristianismo, mas o fruto de ser alguém mais manso agora, mais amoroso. Fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22, depois você pode ler, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tem que terminar no horário hoje mesmo. Agora, quais são os problemas que teve que ser resolvido para a salvação do homem? Basicamente, haviam 5 problemas que tinham que ser resolvidos para que o homem fosse salvo por Deus, fosse alcançado por Deus. O primeiro era o pecado. Isaías 59:2 fala que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Foi esse pecado que maculou a imagem de Deus no homem, que trouxe consequências gravíssimas, porque o salário do pecado é a morte. Quantos viram isso no encontro? O homem, então, perde a autoridade de Deus. O homem, como ele foi criado à imagem de Deus e a semelhança de Deus, o homem ele tinha em si mesmo o caráter santo de Deus, mas ele tinha também o poder e a autoridade de Deus. Mas isso foi perdido no Éden, por causa do pecado. O pecado de Adão causou muitos danos. E agora o homem então assume uma natureza que é uma natureza oposta à natureza de Deus, lá no Éden, Adão, ok? Adão ele assume uma natureza pecaminosa, e Deus tem uma natureza santa, e eles ficam em lados opostos. Mas Deus, Ele é muito amoroso, e Ele então projeta uma maneira de salvar o homem. Mas para isso Ele tinha que tratar com a situação do pecado, porque o homem tinha perdido a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Aí em Romanos capítulo 3, versículo 25, vamos ver qual foi a resposta de Deus para o pecado. Romanos 3, 25. Volta o 24, por favor. Olha o que diz aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então aqui, a primeira coisa que Deus fez foi colocar uma tampa, porque propiciação é tampa. Propiciação, propiciatório, era a tampa da arca que cobria a arca da aliança, lá no Antigo Testamento, e essa arca ela ficava no interior do tabernáculo ou do templo, né, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Tinha aquela arca ali, dentro dela tinha
as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, tinha um maná também que foi dado do deserto e a vara de Arão que floresceu, mas ninguém podia olhar para dentro da arca, e tinha uma tampa, aquela tampa era chamada de propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava o sangue de um cordeiro, levava para dentro do Santo dos Santos e borrifava o sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca, ok? Mas a Bíblia está falando aqui que Jesus, através do sangue dele, fez tampa, propiciação por nosso pecado, o que significa que você peca, que o crente também peca, ainda que ele não é um pecador, mas ele peca. Mas quando Deus olha para nós, tem uma tampa, o que ele vê? O sangue. Olha, isso é tão difícil das pessoas acreditarem, por isso só teve um amém aqui. Porque você não acredita que quando Deus olha para você, não vê o seu pecado, ele vê a tampa, ele vê o sangue, porque o sangue fala, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. Então quando Deus olhou para Israel, que só oferecia sangue de animais, quando Balaão subiu para amaldiçoar Israel, Deus falou assim: eu não vejo pecado neles. Só que Deus não falou que eles não tinham pecado. Deus não falou assim: não, eles não têm pecado não. Deus falou que não via. Por quê? Porque o sangue era oferecido também na antiga aliança, só que o sangue de um cordeiro, um animal. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ofereceu o sangue dele de uma vez por todas, para que nenhum animal tenha que morrer mais, por causa do pecado do homem. Não é que o povo de Israel não tinha pecado, tinha muito, eles pecavam muito, eram rebeldes, mas em termos de punição, Deus falou: não vejo pecado neles. Tá, pastor, então o que você está me falando aqui agora é o seguinte: eu posso pecar à vontade, que não vai ter problema nenhum, né? Porque Deus, quando Ele olha, Ele não vê. Mas não é bem assim. Quando Deus olha, realmente, Ele vê o sangue. Mas todo pecado tem consequência. O efeito da consequência do pecado existe. Ok? Então não pense você em ter uma vida de pecado, porque isso é ruína para você. Por causa de um pecado, apenas, você pode perder seu casamento, você pode perder sua família, e ainda assim ir para o céu, mas perder sua família, que é algo extremamente importante para você, sim ou não? Um pecado, um adultério, pode perder a família. Você está entendendo isso, como é grave o pecado? É grave, eu não estou falando que não é, só que Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue. Por quê? Porque Ele tinha que resolver o problema do abismo, do texto que eu acabei de citar, de Isaías 59:2, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, tem um abismo no meio. O pecado é a única coisa que separa o homem de Deus, né? E aí tem um abismo, mas o que faz a ponte para esse abismo, como você viu no vídeo, é o sangue. Quem pode dizer amém? Então, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, Ele cobriu nossos pecados. Primeira coisa, Ele cobriu os seus pecados. O que Deus fez por nós foi maravilhoso, gente, foi completo. Ele cobriu os nossos pecados. Hoje, você não precisa mais estar debaixo de condenação. O segundo problema foi exatamente a separação do abismo que foi criado entre nós e Deus. O homem, por ter uma natureza diferente de Deus, ele perdeu o relacionamento. Porque, olha, o homem ele foi criado para ter relacionamento com Deus, ok? Esse foi o propósito original. Deus queria ter relacionamento com o homem. Por isso o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí então, quando o pecado entrou, criou-se um abismo. O homem se separou de Deus, porque eram de naturezas diferentes. Ainda que você possa ter na sua casa animais, um cachorro, um gato, e você tem certa comunicação com ele, e você tem um sentimento de amor por aquele cão, por aquele animal ali, um gato, mas vocês não têm a mesma natureza. A natureza humana é uma, do animal é outra.
Você não pode convidar o seu cachorro para tomar um café com você. É esquisito. Se você faz isso, você tem algum problema. Ou para assistir o jogo do Flamengo, do Palmeiras, ou do Vila Nova, ganhou do Goiás ontem, né? Aí, ó. Só falar Vila, o pessoal já começa a entrar na carne. E aí, da mesma forma, o homem... Desculpa aqui, irmãos. Da mesma forma, o homem tinha uma natureza agora oposta à natureza de Deus. Você entendeu? E aí não havia mais o relacionamento, mas o homem foi criado para isso. Você pode pensar que o cristianismo é uma religião que Deus está te oferecendo, mas não é. O que Ele está te oferecendo é relacionamento com você, ok? Mas você pode pensar, não, então é só isso? Não, não é só isso. Porque o relacionamento que nós temos com Cristo vai nos levar a ter relacionamento com os irmãos. Você precisa se relacionar com seu irmão para você crescer em fé. Ah não, eu quero ser cristão, mas lá na minha casa, esquece, você não vai ser. É impossível. Se você é alguém que realmente tem relacionamento com Deus, você vai ajudar pessoas. E você vai ser ajudado por elas também, porque alguém vai orar com você, alguém talvez vai ministrar uma palavra sobre a sua vida. Agora, João capítulo 1, verso 12, qual foi a resposta de Deus para essa separação? Olha o que diz aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, qual foi a resposta de Deus para a separação ali do homem? Foi a adoção, a filiação. Romanos capítulo 8, versículo 16, abre para mim. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, você se tornou filho. Porque você pode pensar que todo ser humano é filho de Deus. Está tendo um eco aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí. Se puder me ajudar. Então, todo ser humano, ele é uma criatura de Deus, ele é criação de Deus e nasce com um propósito, mas ele não é filho. E a salvação é só para filho. Não passou mais agora, você está me ofendendo, mas então se torna filho. É aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, em outra tradução, de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aquele que crê no nome de Jesus, torna-se... Você pode me ajudar a pregar, Orvalho? Torna-se... Quando você recebe a Jesus, você se torna filho. A filiação é para todo aquele que recebe a Jesus. E aí você que estava longe por causa do pecado, agora você se aproxima e pode ter um relacionamento com Deus. Você não precisa de um intermediário para isso, ainda que Deus possa usar pessoas na sua vida. Mas agora, você pode orar e Deus vai te ouvir. Romanos 8,16, deixa eu ler esse texto até o 18. Aqui diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o próprio Espírito Santo, ok? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quem pode dizer amém? 1 João 3,1, abre para mim 1 João 3,1. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Quando você nasce de novo, você tem uma nova natureza, a tendência é que o mundo vai te rejeitar. Vai te chamar de fanático, vai te rotular, vai falar que você está dando dinheiro para o pastor. Isso é comum, porque o mundo não conheceu o pai, então eles não vão reconhecer o filho. Você que é filho. Por quê? Por causa da natureza. O seu proceder, as suas atitudes, elas vão na contramão do mundo.
Por isso, o mundo vai te rejeitar. Talvez a sua própria família. E eu te digo, fica firme. Jesus disse, eu não vim trazer paz na família, eu vim trazer espada. Eu vim trazer guerra. Por quê? Porque um vai nascer de novo e os outros vão criticar. Fique firme na sua decisão. E persevere pela salvação da sua casa. Você vai ser o canal que Deus vai usar para salvar toda a sua família. Nós somos reconciliados com Cristo, 2 Coríntios 5, 18. Abre para mim 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui está dizendo que Deus, através de Jesus, nos reconciliou. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Então antes nós estávamos afastados por causa do pecado, mas agora nós somos reconciliados por causa do sangue. Mas Ele fez mais, Ele também nos deu o ministério da reconciliação. Essa palavra ministério é serviço. Que é isso? É o serviço da pregação das boas novas. Tudo que nós fazemos no encontro em 3 dias é pregar o evangelho, é pregar as boas novas, porque nós entendemos que esse ministério foi dado à igreja. Então a igreja que tem a responsabilidade da pregação do evangelho, e você foi equipado para essa pregação, porque no momento que você nasceu de novo, você foi batizado no Espírito Santo, agora você tem autoridade sobre os espíritos malignos, agora você tem autoridade também para curar os enfermos, você foi equipado com os dons, para que a sua pregação seja com poder. Então aqui está falando que foi nos dado, isso aqui está falando para a igreja, o ministério da reconciliação, verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando, ou seja, tirando o abismo, trazendo para perto consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por isso que você, quando você fala a palavra, quando você prega a palavra, pessoas vão nascer de novo, amém? Elas podem aceitar Jesus e ter sua vida transformada através de você. Mas existia também um outro problema causado por Adão, a dívida. Porque quem peca tem uma dívida, ela precisa ser paga, alguém tem que pagar. E pagar uma dívida em dinheiro é fácil, mas pagar a dívida do pecado para o homem seria impossível, porque a Bíblia diz em Salmos que a regeneração, que a compra, a redenção de uma alma é caríssima. E seus recursos se esgotariam antes de você conseguir pagar pela redenção de alguém. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Deixa eu ler esse texto para você. Colossenses 2, 13. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos. Qual que era a minha condição antes de Cristo entrar na minha vida? Isso aqui é a Bíblia, tá, gente? Palavra de Deus, ok? Como que Deus nos via antes de Jesus entrar? E a vós outros, que aqui ele escreve para a igreja dos Colossenses, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, por causa dos seus pecados, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário, que era contra nós, e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então, espera aí um pouquinho. Aqui está dizendo que a resposta de Deus à dívida do pecado foi pegar aquela dívida, pagar a dívida e cravar aquela dívida na cruz. Os povos antigos do Oriente Médio, quando alguém pagava uma dívida em dinheiro, aquela promissória, ela era colocada no madeiro, pregada para que todo mundo visse que aquela dívida tinha sido paga. A palavra diz que havia um escrito de dívida que era contra nós, uma nota promissória, só que era impossível de pagar.
porque ela não pode ser paga com tinta normal. Ela tinha que ser paga com sangue. Ela foi paga com o sangue de Jesus. E o texto aqui no verso 15, vai para o 15 de novo. Não, vai para o 14, desculpa. Tendo cancelado o escrito de dívida, ou seja, nós tínhamos uma dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Qual que era a ordenança dessa dívida? Se você não consegue pagar essa dívida, você vai morrer, porque a consequência do pecado é a morte. Mas não é só uma morte do corpo físico, é uma morte eterna. Uma pessoa que ela vive uma vida de pecado e morre nessa condição, ela está morta eternamente, mas no sentido de separação de Deus. Ah, mas ela vai ficar apagada lá, não vai sentir nada, só vai desaparecer. Ser igual uma parede. A Bíblia fala, essas pessoas vão para o inferno. Não te assustei não, né? Você está em Cristo. Então era impossível que a gente conseguisse cumprir todos os mandamentos. Por isso Jesus veio. E Ele deu o seu sangue. Pagou com o seu sangue. Por que Jesus pagou? Porque Ele não tinha pecado. Somente alguém que não tinha pecado é que podia pagar o preço daquela dívida. E o que Ele fez? Ele foi para uma cruz. Naquela cruz Ele tomou os nossos pecados sobre si e nos deu a vida dele. Ok? Essa vida em Cristo, ela é abundante, ela está disponível para você. Foi o sangue de Jesus que te comprou. Foi Ele que pagou a dívida. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Quando você olha para a cruz, você pode ver sua dívida paga. Por isso nós temos que olhar para a cruz. Quando o diabo trouxer condenação sobre a sua vida, olhe para a cruz. Quando ele te condenar por um pecado que você cometeu, olhe para a cruz, porque a dívida foi paga. Ela está paga. Você foi perdoado. Você não tem mais dívida, porque nós éramos escravos do pecado, a Bíblia diz. Nós não éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do pecado. E o diabo tomando o pecado como ocasião, ele mata, ele destrói, ele rouba as pessoas, ele destrói famílias. O quarto problema da queda do homem foi a escravidão. João capítulo 8, versículo 34. Olha o que diz aqui. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é o quê? Não é filho de Deus não, né, gente? Escravo do pecado. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Quando eu era escravo do pecado? Quando eu não tinha Cristo. Eu ainda não tinha experimentado o novo nascimento. O sangue de Jesus não estava sobre a minha vida. Eu não tinha me rendido. Aqui o que Paulo diz é: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Sabe de uma coisa? Como nós fomos afetados pelo pecado de Adão e herdamos uma natureza pecaminosa de nascença, todo ser humano já nasce um pecador e precisa se arrepender. Então, o que acontece é que existe uma lei dentro do homem. Essa lei na Bíblia é chamada de a lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 2, coloca para mim. A lei do pecado e da morte era a lei que operava antes que Cristo entrasse na nossa vida. Essa lei era tão forte que mesmo quando você queria sair ou largar uma situação pecaminosa, essa lei te puxava. Por quê? Porque ela estava dentro de você. Ela era mais forte que você. Isso é chamado de a lei do pecado e da morte. Ela estava lá dentro, foi a lei herdada de Adão. Então você queria sair do pecado, mas a lei te puxava.
Você queria ir para frente, sair do pecado, mas a lei te puxava, estava lá você pecando de novo. E aí você tentava não cometer aquele pecado, mas aquela lei do pecado da morte te puxava de novo. Sabe, isso é terrível. Deixa eu ler para você aqui, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem pode dizer amém? O que isso significa? Quando você nasce de novo, existe uma mudança dentro de você, ok? Quando você nasce de novo, a lei do pecado e da morte ainda está na sua carne, mas existe uma outra lei que entrou em você, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Essa lei é superior à primeira, porque ela te dá condição de vencer o pecado. Eu não estou falando aqui que nós não vamos pecar, mas a lei do Espírito de vida te deu condição de vencer o pecado. Agora, você não vai ser mais vencido pelo pecado, pelo contrário, você vai vencer, porque a lei do Espírito de vida, ou seja, o próprio Deus vai habitar dentro de você e te deu condição de vencer o pecado. Ainda que o nosso corpo tem sensações, o nosso corpo tem desejo de pecar, mas dentro de você houve uma mudança. Isso é o novo nascimento, porque o seu espírito foi afetado por essa nova natureza, chamada Espírito de vida, Espírito da vida em Cristo Jesus. Porque que diz? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ah, pastor, eu pequei porque eu não aguentei. Não, você pecou, você tinha jeito. Aqui está dizendo que a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Ainda que eu sei que nós pecamos. Quando você nasce de novo, há uma mudança dentro de você. Não tem essa mudança por fora, a gente não consegue ver. Mas dentro de você algo aconteceu. Por fora, não tem uma mudança. Se você nasceu de novo e era feio, você vai continuar feio. Depois que você nasceu de novo. É brincadeira. Não, mas é verdade. Ok? Mas dentro de você não é feio mais. É isso que importa. Amém? Dentro de você tem o Espírito da vida em Cristo. E é esse Espírito da vida, que é o Espírito Santo que entra em você quando você nasce de novo, que te dá a condição de viver uma vida santa. De se santificar, ok? Nós temos a condição hoje pelo Espírito. Você não pode vencer o pecado na sua força. Não é possível. Você só pode vencer o pecado na força do Espírito Santo, que é Deus, e que vem habitar dentro de você quando você nasce de novo. O Espírito Santo vem habitar dentro de você quando você nasce de novo. Então a lei do pecado e da morte não pode controlar mais, porque agora você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Então você precisa acreditar que você é uma nova criação. Pastor, zerou meus pecados para trás? Zerou, meu filho. Está zerado. Quando eu chegar lá no céu, a minha história que vai ser contada lá, ela é de 1997, 1º de junho de 97 para cá. O que passou para trás, apagado, só tem a marca do sangue lá. Não tem nada aqui, não tem histórico seu de 1976 até 1997. Não tem histórico seu aqui. Aqui consta que a sua vida foi de 1997 para cá. Eu nasci de novo, amém? Olha o que diz aqui sobre a resposta à escravidão do pecado em Hebreus 9:11. Hebreus capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Aqui está falando o seguinte: quando veio Cristo, que era um sumo sacerdote superior ao sacerdócio levítico, porque lá no Antigo Testamento os judeus tinham um sacerdote. O que acontecia? No dia da expiação, os peregrinos de toda a região de Israel iam para Jerusalém, e eles levavam um animal. Aquele animal era imolado, era morto, e aquele sangue era apresentado para que o pecado daquela pessoa passasse para a vítima, que era o animal, ok? E aquele sangue depois seria oferecido
lá no Santo dos Santos, pelo sacerdote, porque só o sacerdote tinha acesso à presença de Deus, que era onde estava a arca, ok? Só ele entrava lá com o sangue, e oferecia aquele sangue para que o pecado do povo fosse perdoado. Só que aqui está falando que Jesus é um sumo sacerdote superior. Olha aqui, ó. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, porque existia o tabernáculo onde o sangue de animais era oferecido, era uma barraca. Mas aqui está falando que Jesus, como sumo sacerdote, pegou o sangue dele e ofereceu num tabernáculo superior, ou seja, no céu. Tem um tabernáculo lá também. Não, aqui ó, o tabernáculo, mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O templo, ou o tabernáculo, eles tinham uma cortina, eram 3 compartimentos. Ficava o átrio, é onde as pessoas tinham acesso, tinha o santo lugar, que era onde o sacerdote tinha acesso, e tinha o Santo dos Santos, é só o sumo sacerdote, podia entrar lá só uma vez por ano com o sangue, ok? Mas a palavra diz que no dia que Jesus morreu, a Bíblia diz, no dia que Jesus morreu, a cortina que separava o santo lugar do santíssimo foi rasgada, de alto a baixo. Por quê? Porque agora nós temos acesso à presença de Deus. Lembra que o homem perdeu o relacionamento lá no Éden? O que Jesus veio fazer? Jesus veio restaurar o relacionamento do homem com Deus novamente. Por isso agora você pode orar, e Deus te ouve. Você não precisa de um representante, você não precisa do pastor. Ainda que você pode pedir oração para as pessoas, não há nenhum problema nisso. Tem muitas pessoas na Bíblia orando uns pelos outros, mas hoje você tem acesso à presença do Pai, porque o véu foi rasgado. Quando Jesus entrou lá no céu e apresentou para o Pai, no tabernáculo do céu, o seu sangue, o véu foi rasgado, acabou, agora nós temos acesso à presença de Deus. Nós fomos redimidos, nós fomos comprados. Agora veja o verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, quem pode dizer amém? Que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então na antiga aliança era o sangue de animais. Hoje Deus não aceita o sangue de animais mais. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já veio. Uma vez que o sacrifício perfeito veio, Ele não pode aceitar o sacrifício daquilo que é imperfeito, que era o sangue de animais. E de uma vez por todas Deus entrou no santíssimo lugar. Ninguém precisa oferecer sangue mais, porque o próprio Jesus, como diz aqui, já ofereceu o seu sangue. E a Bíblia diz que foi de uma vez por todas. Você entende isso? Você é nova criatura, meu irmão. Não deixe o diabo te acusar. Você que fez o encontro, talvez amanhã, podem ser que aconteça uma resistência. Fica firme. Existe um sangue sobre a sua vida. Você que entregou a sua vida para Jesus lá naquele encontro, sua vida pode ser mudada. Não desista. Mas sem dúvida nenhuma, haverá resistência. O diabo vai resistir. O diabo pode tentar falar na sua mente: não, essa decisão não foi verdadeira aí, você pecou de novo. Ó. Não aceite a acusação do diabo. Não aceite. Eu quero terminar a resposta, porque eu sei que o diabo, quando uma pessoa peca, ele quer trazer culpa sobre essa pessoa, culpa e condenação. As pessoas ficam condenadas. Mas aqui em Romanos 8:33, olha o que diz aqui: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Deixa eu te falar uma coisa: não aceite a condenação do diabo. Não deixe o diabo te condenar. Pastor, mas eu pequei mesmo. Você pecou mesmo? Então você pecou? Ok, olhe para a cruz. Você pecou? Fala para o diabo: olha,
realmente eu pequei, eu errei. Mas tem um sangue que está sobre a minha vida, que me justifica. Eu sei que para alguns pode parecer que eu estou tratando o pecado como algo absolutamente normal. Mas o pecado é danoso, eu sei disso. Mas se o diabo for te acusar, você precisa mostrar quem você é. Você é filho. E o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Vou ler de novo aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é a regeneração que a Bíblia fala? Porque eu li o texto que fala que nós somos o quê? Justificados e regenerados. Ser justificado é ser declarado justo, ok? Quando alguém é declarado justo, ele foi justificado. Mas quando alguém é regenerado, significa que ele foi gerado de novo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele fala o seguinte: você precisa nascer de novo. Se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos era um grande religioso, alguém conhecedor das Escrituras. Ele falou: mas como eu vou nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Jesus falou: não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus estava falando de regeneração, o nascimento espiritual. Regeneração é o novo nascimento, é o seu espírito ser tocado pelo Espírito de Deus e renascer. Isso é novo nascimento, é quando o Espírito de Deus entra em você, toca no seu espírito e seu espírito revive. Não é que você não tinha, é que ele estava morto. E aqui está dizendo: quem vai te acusar? Quem pode acusar você? E para encerrar, deixa eu ler esse texto aqui, da justificação, Romanos 5,18, repetir aqui: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida. Você é justo. Ah, mas eu pequei. Sua condição não muda. Todas as pessoas que estão aqui hoje, que entregaram a vida para Jesus, são justas. Elas estão justificadas. Quantos anos você tem de conversão, pastor Jonathan? 22? Pastor Jonathan tem 22 anos de conversão. Mas ele é tão justo quanto qualquer pessoa que se converteu ontem lá no encontro. A mesma medida que ele tem, é a medida que você que nasceu de novo ontem no encontro tem. Porque justificação é um ato declaratório de Deus. Ninguém aqui é mais justo que o outro. Todos nós temos a mesma medida de justiça de Cristo. Eu fui declarado justo, você foi declarado justo. Agora o que muda? O que muda é, alguns são mais santos do que outros, ok? E nós não podemos confundir as duas coisas. Tem pessoas que se separam mais para Deus, elas se consagram mais para Deus. Aí sim, nós vemos que um tem mais santidade do que o outro, mas ambos vão para o céu do mesmo jeito, ok? Mas uns se consagram mais, se entregam mais, oram mais, se relacionam mais, porque quanto mais você se relaciona com Deus, mais santo você fica, mais separado, mais parecido com Ele você é. E aí, na medida que você tem relacionamento com Deus e você vai se santificando, através da oração, através da meditação bíblica, da oração em línguas, através da adoração, do louvor, da confissão da palavra, você vai se tornando parecido com Deus, porque você foi criado para esse relacionamento. É isso que você tem que entender. Deus, Ele quer se deleitar em você, Ele quer se relacionar com você, Ele quer falar com você de forma individual e pessoal. E Ele fala, mas nós precisamos estar atentos com a forma que Ele fala. Ele não só fala, Ele também nos chama para esse relacionamento. Uns são mais santificados do que outros, têm mais caráter do que outros,
Mas em termos de salvação e justificação, todos nós somos justos da mesma medida. Porque a nossa justificação não depende de nós, do nosso caráter, nem da nossa separação. Depende do ato declaratório de Deus. Quando você nasceu de novo, você foi declarado justo. Ah, mas está falando que Deus está falando que eu não posso tirar esse copo do lugar. Tirei. Você desobedeceu, é ruim desobedecer, tem consequência. Mas a sua justiça não mudou. A menos que você abandone o Evangelho, que você renuncie a Cristo. Aí nesse caso, a justiça de Deus, ela vai ser retirada da sua vida. Pastor, você crê que perde a salvação? Creio. Que tem pessoas que elas andam com Cristo por um tempo, mas elas abandonam o Senhor. Eu lembro, eu já estou terminando, que David era um membro aqui da nossa igreja, era o nosso líder de louvor, e ele me contou, David Wilkerson, e ele me contou que um amigo dele estava desviando, e aí um dia ele quis ir numa boate. Aí ele falou assim, na hora que ele foi entrar na boate: Espírito Santo, eu vou entrar nessa boate, você fica de fora. E ele entrou para a boate. Ele contou para o David que ele nunca mais sentiu a presença de Deus. Tem coisas que nós não podemos fazer. Deus nos dá o livre-arbítrio. Amém? Ele não vai violentar o seu livre-arbítrio. Nunca mais sentiu a presença de Deus. Gravíssimo o que ele fez. Estão entendendo? Mas o fato é, mesmo que você cometa pecado, o seu nível de justiça é o mesmo. Mas é fato que tem pessoas que têm abandonado a justiça de Deus para viver a sua própria justiça, porque eles se tornam os justiceiros. A internet está cheia de pessoas assim. Sabe por quê? Pessoas feridas, que em algum momento foram feridas na igreja. Pastor, as pessoas se ferem na igreja? Sim. Onde tem pessoas vai ter problema, não tem como. Mas nós temos que superar isso. E o último texto que eu vou ler está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Defraudar alguém é você gerar nessa pessoa um desejo que você não pode suprir. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então nós fomos chamados para ser santos. Quando nós somos chamados para ser santos, porque nós precisamos crescer em fé. Quando você cresce em fé, você vai se santificando. Para terminar, Deus cria o homem para um relacionamento. O homem perde o lugar, o homem perde a natureza de Deus, o homem herda uma natureza pecaminosa, um abismo é criado, vem condenação, vem dívida, e agora vem Jesus, e com o sangue dele, ele oferece o seu sangue, para cobrir o nosso pecado, para pagar a nossa dívida, para nos tornar justos, e agora ele nos traz de novo para perto, ele faz a reconciliação. O Senhor, através do sangue, através da cruz, nós somos reconciliados com Deus, e agora, novamente, aquilo que o homem tinha perdido lá no Éden, ele recupera agora, em Cristo.
Porque a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, amém? Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Então agora eu sou filho, como diz lá em João capítulo 1, verso 12. Eu sou filho de Deus, eu tenho a mesma natureza de Deus, e agora eu posso me relacionar com Ele. Você foi chamado para isso. Desenvolva o seu relacionamento com Deus, através desses princípios tão importantes que eu acabei de citar. Deus te chamou para isso. Deus não está te chamando para uma religião, Deus está te chamando para um relacionamento. E na medida que você tem esse relacionamento com Deus, você vai se transformando numa bênção para as pessoas. Você pode ser alguém usado para transformar a vida de muitas pessoas, talvez da sua família, talvez dos seus vizinhos, da escola onde você está, não sei, mas o fato é que agora você é filho, e agora você pode chegar perto, não tem mais o abismo. Não, mas eu pequei, mesmo assim, não tem um abismo. Você pode chegar a Deus, se arrepender dos seus pecados e abandonar os seus pecados.